Como já falei, nós escolhemos a carta aos Filipenses e eu gosto muito das cartas porque em alguns pontos ela facilita muito a gente expor as escrituras. Porque uma carta é um gênero literário e essa carta exige algumas coisas. E uma delas é quem escreveu. Então, geralmente, Paulo, quando escreve, ele denota que é ele quem está escrevendo. E isso facilita. E a gente já pode ler lá, Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Fica muito claro quem escreve e para quem escreve. E é muito fácil a gente conseguir ver isso. E Paulo diz lá, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz de Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem escreveu foi Paulo e Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo, então muito provavelmente Paulo escreveu ou Paulo ditou para alguém escrever, e Timóteo foi o cara que levou essa carta até os Filipenses. E ele designa essa carta à igreja que se reunia em Filipos, né? E ele coloca especificamente, né, aos bispos. A palavra grega usada para bispos é episcopos, que são aqueles que exercem função pastoral, ou seja, são os líderes da igreja, e aos diáconos, que são aqueles que em algum momento têm uma posição de liderança, são os líderes da igreja, são os diáconos que servem na igreja, né? Então a carta é direcionada exatamente para eles. Filipos, a cidade onde a igreja se reunia, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico, tá? Do que está acontecendo lá. Ela era uma importante cidade do Império Romano e ela é considerada a porta de entrada para a Europa das pessoas que vinham da Ásia. Então não era uma cidade muito grande, mas era a porta de entrada para passar para a Europa. E o nome Filipos, ele é atribuído ao seu conquistador, que foi Filipe, o pai de Alexandre Magno, em 108 a.C., que fundou a cidade de Filipos. Hoje ela é só um sítio arqueológico, tá? Não tem uma cidade instituída, não tem pessoas que moram lá, e pertence à Grécia. Tá? Mas não tem uma comunidade, não existem cidadãos filipenses hoje em dia. E aí, a vantagem da carta é que coisas são muito claras e outras que não são tanto, né? Quando Paulo escreveu essa carta? A gente, olhando para a carta, tem coisas que ele fala que os próprios filipenses já sabiam. Então nós, como leitores dessa carta hoje, precisamos entender nas entrelinhas aquilo que ele estava dizendo, né? Então, provavelmente, a gente vê pela carta que Paulo estava preso, quer dizer, provavelmente não, Paulo estava preso, mas provavelmente em Roma. Ele não cita isso, mas ele estava em Roma por volta de 61 depois de Cristo. E a fundação da igreja em Filipos, ela é descrita no livro de Atos, capítulo 16, do verso 12 ao 40. Nós não vamos ler por questão de tempo, mas ela ocorreu durante a segunda viagem missionária de Paulo, por volta de 50 depois de Cristo. Então, no momento em que Paulo escreve e envia essa carta, a igreja de Filipos já está instituída há mais ou menos 10 anos. Então, é uma igreja que já tem um corpo pastoral legal, já existem membros, já é uma igreja bem instituída, bem estabelecida, né? E olhando para o livro de Atos, é legal que vários acontecimentos importantes e famosos que a gente vê no livro de Atos aconteceram na cidade de Filipos. E a gente não vai ler, mas eu vou comentar rapidinho. O capítulo 16, do verso 12, começa com a conversão de uma mulher chamada Lídia, que ela estava num local de oração. Filipos, por não ser uma cidade grande, não existiam judeus suficientes para que existisse uma sinagoga. Então era um local que eles usavam para oração, mas não tinha uma estrutura de igreja construída, né? E nesse local essa mulher se converte e depois ela vai para casa e ela fala de Jesus Cristo para a família dela e toda a família dela se converte. Então, muito provavelmente, nesses 10 anos, Lídia e a família eram grandes líderes da igreja de Filipos. E essa família que ajuda Paulo e Silas depois que eles saem da cadeia, nesse mesmo período de tempo.
Depois conta a história de que Paulo expulsa um espírito adivinha de uma jovem que vivia seguindo eles, mas que essa expulsão de um espírito adivinha dessa mulher é o estopim, é o motivo do qual a liderança da cidade usa para jogar Paulo e Silas na cadeia. Porque essa mulher era fonte de renda para aqueles caras. Então fazia os adivinhos, a galera pagava para isso. E claro, os caras tiraram a fonte de renda, os caras não gostaram e começaram a acusar Paulo e Silas de algumas coisas. E não foi o motivo principal, mas foi o estopim para que Paulo e Silas fossem jogados na cadeia. Então, antes de serem para a cadeia, Paulo e Silas, o texto continua, né? Eles são açoitados com varas e depois são colocados na cadeia. E enquanto eles estavam presos, na madrugada, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando ao Senhor e um terremoto acontece na cadeia. Todas as portas da cela se abrem, todos os prisioneiros fogem, menos Paulo e Silas, pois eles estavam amarrados pelos pés dentro das celas. E nesse momento tem o carcereiro que acorda, vê que os caras todos fugiram, vai se suicidar, Paulo conversa com ele, papapá, esse cara se converte também. E Paulo e Silas continuam na cadeia, porque eles estavam presos, todos os outros caras fogem. Na manhã seguinte, esse carcereiro sai, fala com as autoridades e eles vão libertar Paulo e Silas. E Paulo exige que as autoridades do local venham até ele como cidadão romano e exige que esses caras venham falar com ele para ele voltar para a cadeia. Perdão, para ele sair da cadeia e voltar à liberdade, né? E aí Paulo e Silas são recebidos pela família de Lídia e eles cuidam das feridas deles e tal, e fica tudo certo. É legal porque eu não consegui achar qual foi o período de tempo, quanto tempo eles passaram em Filipos durante a segunda viagem de Paulo. Porém, foi um período bastante intenso de relacionamento com esses caras, com essas pessoas, muita gente se convertendo e tal. Entre Paulo, Silas e Lucas, que é o escritor do livro de Atos, com a igreja que nascia naquela cidade. E a gente vê isso na maneira com que Paulo escreve a carta 10 anos depois para essa galera. Essa carta dos Filipenses ela é considerada a carta mais bonita de Paulo. Paulo coloca ternura, ele coloca afeição por essas pessoas. Ele tem uma espontaneidade que ele escreve dos relatos do quais ele tem vivido, e é uma pessoalidade nessa carta. E o assunto do qual ele mais coloca durante toda a carta, e a gente vai falar hoje e muito provavelmente nas próximas semanas sobre isso também, é uma alegria triunfante além das circunstâncias. E nada melhor do que falar sobre alegria triunfante quando você está na cadeia, açoitado, preso pelos pés, né? E é muito interessante que essa semana não foi uma semana muito alegre para muitos de nós. E hoje, quando eu estava aqui durante o louvor e todas as músicas, claro, nós procuramos ter músicas que são bíblicas, músicas que falam da palavra e tal, mas é isso mesmo, cara. A alegria do cristão não depende de circunstâncias, não depende dos acontecimentos. E é impressionante como o Senhor nos chama a expor as Escrituras, mas de maneira prática a gente vive isso. Você entendendo no momento que você está vivendo ou não. E eu creio que esse é um momento de que o Senhor quer falar conosco, como igreja. Paulo não estava só preso, mas ele possivelmente seria condenado à morte. Era uma das possibilidades naquele momento em que ele estava preso. Então, esse é o contexto em que Paulo escreve essa carta. E aí a gente pode entrar na carta, né? na parte onde ele começa a passar a mensagem para a igreja. Aqui na Calvary nós costumamos fazer o estudo indutivo. Então, além de ser um estudo muito legal, de você conseguir entender, fica tão bonitinha a Bíblia, olha lá, fica bem coloridinho, é muito massa. E olhando pelo estudo indutivo, a gente lê e relê a carta várias vezes, e algumas palavras, alguns desejos, algumas coisas que Paulo queria para a igreja de Filipos, me saltaram aos olhos. Então eu separei a ministração em 4 pontos, e são 3 desejos de Paulo, e a última é uma ordenança, né? Ele está no imperativo. Então são eles: eu agradeço, eu quero, eu aguardo, e eu quero que vocês exerçam, né? E aí eu separei toda a carta dentro desses 4 pontos,
e a gente vai conversar e aplicar isso que Paulo falou para eles, para nós, hoje, para a nossa igreja. Então a gente pode começar lendo a primeira parte, o agradeço. A gente vai ler do verso 3 até o verso 11, e aí depois eu separei ele em pequenos versos, mas a gente lê a quantidade grande, porque como é uma quantidade grande de versículos, são 30 versículos, para a gente pegar um por um, a gente acaba demorando muito tempo. Então eu vou ler uma porcentagem e a gente conversa sobre ele. Filipenses capítulo 1, verso 3 ao 11. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nos correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Outra coisa que é legal é que tem vários textos que são super famosos que também estão na carta de Filipenses, né? Então, aquele que começou a boa obra em você, tem algumas outras coisas no dilema da vida e da morte de Paulo, que muito crente usa, nem sabe onde está, mas está aqui. É muito legal isso. Só um comentário antes da gente começar. Então lá, no verso 3 ao 6, a gente vê o primeiro ponto é que Paulo sempre orava. Né? Ele orava pela igreja que se reunia naquela localidade. Ele orava para que a igreja, agradecendo porque a igreja estava cooperando com o evangelho. Era uma igreja ativa, era uma igreja que estava crescendo. Por isso a gente vê que a igreja estava bem estabelecida naquele momento. E Paulo ora sabendo, reconhecendo que quem começou a obra é aquele que vai terminar, que é Jesus. Paulo reconhece a obra do Espírito Santo e de Jesus na vida daqueles dos quais ele tinha pregado o evangelho. Ele diz no verso 6, né, que é o verso famoso, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até a segunda vinda de Cristo Jesus. E aí, jogando para nós hoje, a pergunta que fica é, a quem eu tenho atribuído os resultados daquilo que eu faço? O resultado do meu trabalho? Se tinha alguém no Novo Testamento, tirando Jesus, que poderia se vangloriar de um trabalho que fez, foi Paulo. Mas a gente não vê isso em nenhuma das cartas dele, tipo, eu sou bonzão, eu consegui fazer determinada coisa. Muito pelo contrário. Paulo, em várias cartas, em várias epístolas dele, ele fala que a obra não é dele, mas sim de Cristo Jesus. Tudo que ele faz, tudo que ele passa, ele atribui isso a Cristo Jesus. O vencedor, o ganhador de tudo isso é Cristo Jesus. E para nós hoje, a quem eu tenho atribuído a motivação? O meu trabalho, eu trabalho por causa do meu salário? Esse é o fim do meu trabalho? Ou sempre tem algo a mais? Tem os caras dos coaches, né, que dizem que quando você completa o seu primeiro milhão, se o seu primeiro milhão é seu objetivo, você completou e acabou. Mas não é. O cara que é milionário, ele sempre quer algo mais. Sempre tem algo por trás daquele trabalho dele. E nós, como cristãos, somos assim. O nosso trabalho, as nossas atividades, os nossos estudos, não é por si só, aquilo não acaba ali. Nós temos algo a mais. Nós estamos servindo a Cristo, o Criador do mundo. É por isso que nós estamos lá. Essa deve ser a nossa motivação. O real motivo para estarmos lá todos os dias deve ser servir a Cristo Jesus.
Do verso 7 ao 10, a gente vê que Paulo amava demais esses caras. Essa igreja que se reunia naquela localidade, né? Paulo usa alguns termos que denotam isso, né? Ele fala, uma vez que os tenho em meu coração, seja preso ou seja pregando o evangelho, vocês participam comigo da graça de Deus. Eu tenho saudade com profunda afeição. São palavras que são pessoais, são palavras, são termos profundos que a gente não encontra em outras cartas de Paulo. Mas ele está colocando o coração dele nessa carta. E do verso 9 ao 11, Paulo diz o motivo do porquê ele ora. Ele ora para que o amor entre eles aumente. Mas não só o amor aumente, ele aumente em conhecimento e em percepção. E é legal a gente ver que o conhecimento denota algo que pode ser estudado, é algo racional, que pode ser entendido, compreendido, é uma matemática, 2 e 2 são 4, é algo exato, né? Já quando a gente fala sobre percepção, não é algo exato, é algo que você tem que pegar no ar, é algo que você entenda. E o motivo da oração de Paulo é para que o amor entre a igreja aumente nesses dois aspectos, para que eles possam discernir, para que eles possam entender o que é melhor, sendo puros e irrepreensíveis, cheios de justiça, que não vem deles, não vem de Paulo, mas vem de Cristo Jesus. E como resultado dessa oração de Paulo, nós devemos ser puros e irrepreensíveis como a igreja de Filipenses. O desejo de Paulo é que nós sejamos puros e irrepreensíveis. E puro, ele se refere a algo que é interior, algo que vem do coração, algo que é uma motivação, é uma intenção. E quando ele fala sobre sermos irrepreensíveis, ele se refere sobre atitudes externas, sobre algo que você realmente faz, atitudes, né? E Paulo deseja que nós tenhamos, que o Senhor nos dê ambos, que as nossas intenções sem atitudes não vão ajudar muito. Tem uma frasezinha que diz, né, que de boas intenções o inferno está cheio. Mas não é bíblico, é só uma citaçãozinha. Mas pode ser que seja, né? E ao contrário também não funciona. Se você tem muito boas intenções, mas a sua motivação não está alinhada, a coisa pode ficar um pouquinho complicada também. E aí fica a pergunta para que a gente possa pensar. As minhas atitudes estão alinhadas com as minhas motivações? E a gente pode fazer o link com a outra aplicação que a gente fez. As coisas que eu faço, a minha motivação de levantar todo dia e trabalhar, tem sido porque eu estou servindo a Cristo Jesus, como um verdadeiro cristão, representando Cristo hoje na Terra? E vice-versa também funciona. As minhas motivações são expressadas em atitudes? Ou eu fico só na intenção e acabo não agindo, não tenho ímpeto de fazer esse tipo de coisa? E a gente pode seguir no texto, a gente vai para o segundo ponto, que é o quero, que é eu quero que vocês saibam. E a gente vai ler do verso 12 até o 19. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o trazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro.
Do verso 12 ao 15, a gente vê que Paulo fala: saibam daquilo que me aconteceu. E olhando só esse texto, fica complicado a gente entender a carta, porque Paulo subentendia que os filipenses sabiam que ele estava na cadeia. Mas nós não sabemos. Então esse é, como eu já comentei, né, é uma das dificuldades aí da carta. Mas não é difícil. Você continuando no texto, você vê que Paulo denota que ele está na cadeia. E a questão aqui é, por pior que seja a prisão, ela estava servindo como progresso do evangelho. Tanto dentro da cadeia, porque todo mundo lá dentro já sabia que ele tinha sido preso por Cristo, quanto para os irmãos que estão fora, que olhando Paulo preso, estavam sendo motivados a pregar mais o evangelho. E aí algumas coisas... ele diz, né? Se tornou evidente que para todos ao meu redor fui preso por causa de Cristo. E aí, entrando no ponto de aplicação, me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, como que isso ficou tão evidente? Como que as pessoas dentro da cadeia perceberam que Paulo tinha sido preso por causa de Cristo? Será que Paulo só foi preso, ficou de boa e deixou os boatos acontecerem? Porque Paulo era famoso. Todo mundo conhecia o cara, era o cara que pregava, matava os cristãos, não sei o quê, perseguia e tal. Se ele não matava, ele mandava matar. E aí esse cara está preso por causa de Cristo, caraca, tal. Tipo, os boatos correrem dentro da cadeia? Eu acho que não. Olhando para Paulo e Silas, quando ele foi preso em Filipos, de madrugada, próximo da meia-noite, depois de ter sido espancado, açoitado, ele e Silas estavam cantando, orando e adorando ao Senhor. Paulo não estava na cadeia de bobeira esperando os boatos falarem para ele. Paulo estava na cadeia, continuando servindo ao Senhor, falando e expondo o evangelho, e provavelmente tinha mais gente com ele, e esse era o trabalho dele, independente de onde ele estivesse. E a pergunta que fica é: o que você tem feito nos lugares que você frequenta? Você tem deixado o seu testemunho, as suas atitudes, os rumores que tem sobre você, falarem sobre você? Ou Jesus e o evangelho, do qual você crê, do qual você lê, do qual você aprende, é algo do qual você não consegue ficar quieto. É um negócio dentro de você que você precisa falar para as pessoas. Agora não lembro se foi, acho que foi semana passada, a gente estava no passeio público com as meninas, a Pri foi com os pais dela no Shopping Miller ali, eu fiquei com elas, a gente foi pegar um sorvete. E aí eu pedi, acho que a Ju tinha pedido um sorvete de azul lá, e a mulher serviu errado e tal. E ela pediu super desculpa, falou que estava nervosa por causa do filho, e o filho tinha emprego, não sei o que lá. E na hora me veio a palavra de que filhos são herança do Senhor. E eu senti, cara, eu preciso falar isso para essa mulher, cara. E a mulher ali servindo sorvete, nervosa, ela estava meio trêmula, que o filho ia fazer uma entrevista de emprego, sei lá. E eu falei, moça, fica tranquila. Os filhos são herança do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai te sustentar e vai sustentar ele, papapá e tal. E a mulher parou, olhou assim e falou, nossa, obrigado. Eu queria te mostrar um negócio. Ela pegou o celular, abriu a conversa com o filho dela e estava lá, não lembro o nome do moleque, mas era, sabe, Joãozinho, herança do Senhor. Estava salvo no contato. A palavra de Jesus em Marcos, capítulo 16, verso 15, diz: ide pelo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança, é algo que Jesus falou. Ele não fala se você estiver afim, se você estiver feliz. Ide, está no imperativo, faça isso. Mas nós sabemos que não é algo que é natural de nós, não é algo que é simples, que acontece. Se você participou nos últimos 4 meses da série Alpha, que estavam acontecendo durante os pequenos grupos, a gente falou, teve um dia que a gente falou sobre isso, e o tema era como e por que devo falar de Jesus aos outros. A Alpha foi uma série de 3 meses, onde a gente se encontrou semanalmente, a gente assistia um vídeo sobre uma ministração, e aí a gente conversava sobre isso, tinha algumas perguntas, e a gente aplicou isso nos nossos pequenos grupos.
Então, se você não participou, eu te convido a participar esse ano. Tem sido um tempo maravilhoso e a gente pode aplicar muito disso para a nossa vida. E na série Alpha, ele fala, como se ele estivesse falando de um diálogo logo após ele ter passado ao final de semana Alpha, que foi outro evento incrível que a gente teve aqui na igreja. E ele conversando sobre, você estava onde? O que você fez nesse final de semana? E papapá. E a pessoa, como se fosse um novo convertido, né? E o que aconteceu no final de semana? Eu estava em tal lugar, mas o que você fez? E como se um terceiro estivesse instigando ele a falar o que aconteceu no final de semana. E o fato é que ele fala, é que eu fui na igreja. E aí o cara dá risada. E ele comenta no vídeo, né, que não é algo natural, não é algo fácil de se fazer, mas a gente olhando de maneira racional, a pior coisa, hoje em dia, que pode se acontecer conosco, quando a gente fala esse tipo de coisa, é alguém rir de você. No pior cenário. Então assim, tá de boa. Eu te aconselho a falar. E no pior das situações, alguém vai dar uma risadinha e o cara é crente, nada a ver. E vai sair fora. Esse é o pior cenário, te garanto. Pode ficar tranquilo. Mas é uma prática da qual nós devemos fazer, da qual a Bíblia fala para a gente fazer, né? E o outro ponto que eu vejo nessa parte é que evangelho era esse que as pessoas se animaram de falar, vendo que Paulo estava preso por causa dele. Não faz sentido as pessoas se motivarem a pregar ainda mais porque o cara foi preso. Olhando racionalmente, olhando de maneira natural, não faz sentido. Mas esse evangelho não era o evangelho da prosperidade. Por isso que eles se motivaram. Porque Paulo não tinha grana na cadeia. Esse não era o evangelho coaching, que Paulo era o capaz de fazer aquilo. Porque Paulo em nenhum momento fala que a obra é dele, mas sim de Cristo Jesus. O evangelho do qual Paulo pregava era o evangelho de Cristo ressurreto, nosso Salvador. Era um evangelho de abnegação de si mesmo. Era um evangelho de carregar a própria cruz. De não se importar com aquilo que vai acontecer contigo. Ou a consequência que vai acontecer quando você expõe esse evangelho. E aí a pergunta é, que evangelho você tem pregado? Se você tem pregado. Eu te garanto que as pessoas não vão se motivar e ficar felizes com o evangelho verdadeiro de Cristo. Mas a obra de Cristo na sua vida é transformadora. E eu tenho certeza de que eles vão ver isso. E aí sim, a abnegação, carregar a própria cruz, o evangelho verdadeiro do qual Paulo pregava, vai ser expandido e as pessoas vão querer esse evangelho. Sendo que a consequência para Paulo na época foi cadeia. Para nós aqui hoje no nosso país é uma risadinha de deboche e tá tudo tranquilo. Então fica aí o meu incentivo e a pergunta. Deixa eu ver o meu tempo, acho que eu vou pular essa parte. Continuando para o verso 19 e pulando para o ponto 3, que é o aguardo, a gente vai ler do verso 19 até o 26. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez,
a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. E aqui Paulo chega no ápice da situação ruim, que é a própria morte, né? Ele mostra o propósito dessa carta. De se alegrar em qualquer situação é se alegrar até na própria morte. Pensando de maneira natural, de maneira real, a morte é o pior cenário que se pode acontecer conosco hoje. Eu lembro não sei quem já assistiu This Is Us, é uma série muito boa, indico. E tem em alguns momentos onde a filha adolescente dele começa a namorar e tal, e aí o casal começa a conversar sobre o pior cenário do relacionamento dela com o moleque. E aí eles vão falando, pô, ela pode casar. Mas ela pode casar e pode negar o filho e eles podem fugir para não sei aonde. Pois é, daí eu vou ser uma avó e que vou cuidar de um neto e minha filha vai estar fora. E eles vão colocando o pior cenário possível sobre aquela situação específica. A conclusão deles é, a gente tem que parar de fazer esse exercício. Mas hoje, o pior cenário que pode acontecer... E eu faço esse exercício às vezes em algumas tomadas de decisão na nossa vida. E a minha esposa sabe, ela está aqui de prova. E, poxa, mas não sei se eu vou, se eu não vou. Eu falei, tá, se você for e der tudo errado, o que vai acontecer? E tal. Ah, então beleza, então dá para ir. Ou não, tipo, caraca, se der muito ruim, acho melhor ficar em casa. Enfim, né? Mas hoje, o pior cenário que nós temos é a morte. E no pior cenário da vida, no pior cenário possível da vida de Paulo, é bom. Ele declara que é bom. E ele se alegra a isso. E ele fica em dúvida se ele quer a pior coisa da vida material ou se ele quer continuar servindo aos irmãos na igreja de Filipos. Esse é o dilema dele. Porque eu sei que a minha morte, racionalmente, humanamente, é o pior cenário. Mas na verdade não é, né? E Paulo diz, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Aqui a gente pode pensar que Paulo é meio snob, né? Tipo, vocês vão se exultar com a minha presença. Mas se a gente for olhar certinho, a exultação não é por Paulo estar lá, mas é a exultação em Cristo por Paulo estar lá. Essa exultação denota a amizade e a profundidade do relacionamento que Paulo tinha com a igreja dos Filipenses. E ele sabia que quando ele estivesse lá, não por algo que ele fez, não por algo que ele é, mas eles iriam se exultar, eles iam se alegrar com a presença de Paulo lá. E aí eu pergunto para você, hoje, você tem algum amigo, algum parente, seja que for, do qual você se alegra só de estar presente, só de estar na presença dele? Muito provavelmente você já pensou em alguém. Seja sua esposa, seja seu irmão, seja um amigo. Mas se você não pensou em ninguém, eu queria te encorajar a você pensar em alguém nesse ano que não seja essa pessoa ainda, mas do qual você se dedique em transformar o seu relacionamento em um relacionamento de exultação pela presença dessa pessoa. Exultação em Cristo pela presença dessa pessoa. O Cacá falou semana passada de algumas coisas das quais a gente está pensando em fazer para esse ano, algumas coisas das quais a gente precisa fazer esse ano, e uma delas foi a necessidade de um discipulado, da gente ter esse tempo de estudo da palavra, existem várias maneiras disso acontecer, e a gente tem estudado como presbitério, e tem visto talvez a melhor maneira para nós hoje, mas seja como for, um discipulado não acontece se não houver relacionamento. Não tem como. Seja ele online, seja ele presencial. Eu sou do presencial, eu gosto muito de estar no tete-a-tete, mas, enfim, não estou te julgando se você não curte. Isso é bom demais, estar com as pessoas. E por que não você pensar nessa pessoa hoje,
botar como meta essa pessoa da qual você quer se exultar em Cristo por estar com ela, e ao mesmo tempo você ter um tempo de leitura do Evangelho. Então, fica a dica. Pense nessa pessoa. Não sei se você botou as metas do ano, tem bastante gente que faz isso, né? E eu acho bem legal. Coloca lá mais uma. Pensa nessa pessoa, ore por ela, esteja semanal, quinzenal, mensal. A gente entende que a vida é corrida, é uma loucura mesmo, mas tenha esse propósito de estar com essa pessoa durante esse ano. E aí a gente vai para o último ponto, antes da conclusão, que é o exerçam. Do verso 27 ao verso 30, é uma porçãozinha menor, e a gente vai ler lá. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. E aqui Paulo faz uma referência do acontecimento de 10 anos atrás, de quando ele estava na igreja de Filipos e foi preso. E aí, quando ele é liberto, ele fala, não vou sair até as autoridades virem aqui e dizerem, como cidadão romano, eu quero que venham até aqui e exijam que eu estou liberto. E esse é o único verbo, como eu falei no começo, desses 4 que eu coloquei, de que ele está no imperativo, que denota a ordem, né? Faça isso. Então é como se Paulo estivesse recomendando fortemente, a palavra que o nosso pastor gosta de dizer, exerçam a sua cidadania de forma digna. E a palavra cidadania, do grego, ela pode ser traduzida como viver como um cidadão. Então, é como se Paulo estivesse dizendo aos filipenses, para eles serem cidadãos bons, exercerem o seu dever cívico e patriotismo, né, do seu lugar e tal, porém, com os princípios do reino de Deus. Eu não vou entrar muito no mérito, né, dessa parte, porque Paulo vai falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais nos próximos capítulos, e para não dar spoiler e vocês ficarem com um gostinho sobre o que vai ser falado pelos meus irmãos nas próximas semanas, eu vou parar por aqui, sobre essa parte. E nas próximas semanas a gente vai conversar mais sobre isso, o Aguiar vai pregar, o Matt vai pregar, a gente vai continuar e finalizar essa carta. Mas basicamente Paulo instrui os filipenses a viverem como bons cidadãos com os princípios do reino de Deus. Nessa primeira parte, né? E no verso 29, o Paulo diz que os filipenses tinham o mesmo tipo de combate. Ou seja, Paulo, preso em Roma, estava vivendo o mesmo combate, a mesma luta, dos quais os filipenses estavam vivendo em Filipos, na casa deles, né? Que era a dificuldade de viver de maneira justa e proclamar o Evangelho, enquanto estavam sendo perseguidos ou sendo atacados de alguma maneira. E a palavra combate é a palavra grega agon. E agon era o local onde competições aconteciam, e competições atléticas aconteciam, e muito provavelmente não eram competições muito prazerosas, porque é dessa palavra agon que deriva a palavra agonia, ou agonizar. Então, eu acho que eram competições não muito saudáveis, vamos dizer assim, e é essa palavra que se traduz como combate. E essa luta, é esse mesmo tipo de combate que Paulo e os filipenses têm.
Mas é nesse tipo de combate que Paulo os incentiva a terem o mesmo tipo de alegria e terem os mesmos frutos dos quais Paulo tem tido em Roma. Da expansão do Evangelho, da palavra de Cristo sendo ministrada pelas pessoas que estão em volta, nas piores situações possíveis. Tanto em Roma quanto em Filipos, naquele momento em que eles estão vivendo. E aí eu entro na parte final, na nossa conclusão. E a gente relembra os quatro desejos de Paulo. Paulo agradece pelo que a igreja tem feito naquela localidade. E aí eu relembro para nós hoje. Aqui eu tenho atribuído o resultado do meu trabalho. A igreja estava pregando o evangelho e o evangelho estava crescendo naquele lugar. Porque a motivação deles, porque a intenção deles não era pelo mero trabalho ou por realização própria, mas sim por Cristo Jesus. E eu tenho sido puro e irrepreensível, lembrando das motivações e das atitudes. Eu tenho tido, as minhas atitudes estão alinhadas com as minhas motivações e as minhas motivações têm sido expressadas em minhas atitudes. O segundo ponto, Paulo quer que o evangelho continue sendo pregado. E aí em situações complicadas, em situações onde você é perseguido, onde alguém fala de algo que não é aquilo que você vive, qual é a maneira que eu reajo nesse tipo de situação? Qual é o evangelho que eu tenho vivido? Eu tenho usado textos fora de contexto para justificar aquilo que eu quero? Ou a Bíblia tem falado por si só e eu tenho vivido aquilo que eu tenho buscado? O evangelho tem sido o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico real? E de maneira prática, eu tenho expressado de maneira verbal o amor de Jesus para essas pessoas ao lado do Senhor. Então, as dificuldades, os problemas que a gente tem aqui hoje é fichinha daquilo que está aguardado para nós na eternidade quando Cristo vier nos buscar. E eu tenho uma amizade do qual vale mais do que um irmão. A palavra diz em Provérbios 18, 24, que aquele que tem muitos amigos é tolo ou algo assim, mas existe um amigo que é mais chegado que um irmão. É esse cara que a gente tem que buscar, é essa pessoa do qual a gente quer estar junto. E o último, exerçam. Eu tenho vivido os meus princípios cristãos aplicado aos meus direitos e deveres como cidadão na terra hoje. E é interessante que, mesmo falando de assuntos diferentes nesse mesmo capítulo, Paulo era um escritor absurdo. E a gente consegue pegar todos esses assuntos e entrelaçar entre um e outro e aplicar eles juntos. Então, eu posso viver de maneira cívica e justa, como Paulo instruiu a igreja, porém com a motivação errada. Porque, sei lá, eu quero ser político. Uma motivação egoísta, né? Paulo diz que as pessoas que estavam pregando o evangelho, e foi a parte que eu pulei, por causa do tempo, mas estavam pregando o evangelho verdadeiro com motivações erradas. E até aí tudo bem, porque o evangelho verdadeiro estava sendo pregado. Mas não quer dizer que é o correto. Paulo não era maquiavélico, onde os fins justificam os meios. E para nós isso se aplica. Paulo queria que as motivações estivessem interligadas com aquilo que eles pregavam. Mas não estava acontecendo, estava tudo bem. Mas o real, o propósito central era que sim, que estivesse tudo correto. E eu gostaria de orar e chamar o pessoal do louvor. A gente vai ter um tempo de resposta, depois a gente vai ter o tempo de ceia.